Boa noite, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, aqui no nosso canal Senol Mensageiros de Luz. E hoje nós estamos aqui começando a tratar das leis morais, que são as diversas leis imutáveis, que é a forma com que o universo se organiza, se reorganiza. Hoje nós vamos falar de uma lei muito importante, que é a lei de liberdade, liberdade natural. E estas questões estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que falam das leis morais, no capítulo 10, ou seja, a lei de liberdade. Então, muitas pessoas questionam essa questão, Nós somos realmente livres? O homem, o espírito, criado por Deus, simples e ignorante, ele é livre para fazer o que quiser? Como é que é essa questão? Como é que o universo trabalha no sentido dessa liberdade? Até que ponto somos livres? Até que ponto a liberdade faz bem para nós? E até que ponto nós conquistamos esta liberdade, através da nossa responsabilidade, da nossa ação no mundo. Então, as questões 825 para frente no Livro dos Espíritos falam desta lei que nos explica mais ou menos o que os espíritos entendem sobre estas questões. Então, na questão 825, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Ou seja, existe alguma pessoa, algum ser no mundo que nós conhecemos, ou até que não conhecemos, que goza de uma liberdade absoluta, que faz exatamente aquilo que quer, a hora que quer, ao bel prazer? Existe isso? Ou nós somos controlados por alguma questão? A resposta dos espíritos: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então, já começamos aqui a entender que, na verdade, nós somos juntos aqui, estamos juntos aqui, para completar uns aos outros. Então, realmente, as nossas ações, elas sempre vão ter impacto na vida das pessoas. Então, por essa razão, nós não somos livres para fazermos aquilo que quisermos. As nossas liberdades, elas são por aí, até por aí, A gente precisa entender que as nossas ações refletem diretamente sobre nós mesmos e também sobre as pessoas que estão no nosso lado, principalmente aqueles mais achegados, que são os nossos familiares, aqueles que vivem conosco na nossa encarnação, na nossa reencarnação. A nossa liberdade, então, ela é controlada. Não podemos simplesmente fazer o que queremos, Ou seja, somos muito crianças para entendermos verdadeiramente todas as leis criadas por Deus e que nos dirigem a todos. E existem muitas que ainda não nos foram reveladas, por não suportarmos sua ação em nossos destinos. Convém estudarmos o que suportamos agora e confiar em Deus, em Jesus, que Ele, pelo seu amor ao rebanho, faz descer a revelação quando estivermos preparados para tais eventos de luz. Esse trecho está no Filosofia Espírita, no Livro dos Espíritos, no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, que é um comentário de um espírito chamado Miramês. Na pergunta 826, em que condições poderia o homem gozar
de absoluta liberdade. De que maneira, então, nós poderemos conquistar esta liberdade que todos nós queremos, né? Ou seja, existe uma forma que a gente possa conquistar essa liberdade absoluta, né? Nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Olha que interessante. Nós vivemos na Terra, na face da Terra, em sociedade. Os seres foram criados para viver em sociedade. Portanto, se tiver duas pessoas já vivendo juntas, não tem essa liberdade absoluta, porque todos os nossos atos, todas as nossas ações vão refletir diretamente no outro, e a do outro em nós. Então, qual a única maneira da gente ter essa liberdade absoluta? Se a gente estiver vivendo sozinho no deserto. Então, quem de nós vai querer escolher uma vida de eremita? Né? Primeiramente, aquele que se afasta do mundo, que se afasta da sociedade, não cresce, não tem a oportunidade de se relacionar. Aonde está o desenvolvimento dos seres? É através das relações é que os homens evoluem. Nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com os erros dos outros, com os acertos dos outros, com os nossos erros, com os nossos acertos. Então, é muito difícil nós aprendermos sozinhos. Então, se nós estamos sozinhos, talvez a gente tenha alguma liberdade, não é mesmo? Mas, que diferença vai fazer as nossas vidas? Quanto aprendizado teremos? Quanto bem poderemos fazer? Porque o bem que importa na Terra é aquele que influencia as pessoas, os seres vivos, né, os animais. São esses bens, essas atitudes, que vão fazer a diferença na nossa trajetória evolutiva. Se estamos sozinhos, vivendo egoisticamente, que aprendizado vamos ter? Então, nós não nascemos para ser solitários, né? Para ser eremitas. Nós nascemos para viver em sociedade. E as nossas ações refletem diretamente naqueles que estão do nosso lado. Então, a nossa liberdade, ela é controlada pelas leis, pelas regras morais, pela regra da cultural, da sociedade, da época, enfim, as leis que vão projetar em nós atitudes e conceitos que fazem parte da sociedade. Né? Nós vamos nos condicionar a viver através de leis, de condutas morais, vamos ter que nos portar, não podemos fazer tudo aquilo que queremos, a gente vai se adequar àquela cultura, àquele espaço físico, àquela ideia de vida, né? Aquela ideia moral que existe naquele lugar. Então, se nós sairmos desta visão moral, dessa visão de conduta que existem nas aglomerações, nós vamos, então, infringir as leis de liberdade daquele povo, daquela cidade, daquele organismo social. E, dessa forma, não temos esta liberdade. Né? Então, a nossa liberdade, ela é controlada e sempre será controlada, porque todas as nossas atitudes influenciam diretamente naqueles que vivem conosco. Nós sempre vamos, bom, eu vou fazer isso aqui, mas será que eu não vou prejudicar o fulano, o Beltrano? Será que a minha atitude não vai ter uma reação negativa? Então, não podemos fazer tudo aquilo que queremos, né? Quanto mais elevados somos, estas coisas vão sendo mais conscientes em nós. Nós vamos saber o nosso espaço, vamos saber até que ponto podemos utilizar desta liberdade, né? Vamos sempre primar pelo organismo social, pelo bem-estar social. Então, jamais vamos tomar atitudes que possam influenciar negativamente o meio em que nós vivemos, né? Então,
Quem controla, então, quando a gente é mais elevado, quem controla a nossa liberdade? Ou seja, a nossa consciência nos controla. Aquilo que está projetado na nossa mente como certo, como justo, não é? Como ético, como moral. Então, onde está essa liberdade, então? Então, a gente sempre vai compreender que nós somos um organismo só, né? O planeta Terra, por exemplo, é um organismo só. E todas as nossas atitudes têm impactos. Então, temos que dosar as nossas atitudes, temos que entrar sempre pelo caminho da harmonia, do bem. Né? Não podemos deixar de lado nunca esta questão ética e moral que nos conduz às nossas atitudes. Então, é a ética e a moral que nos conduz à atitude. Então, a questão do eremita que nós falamos na questão passada, né? Pessoa que, através de penitência, habita lugares despovoados ou isolados. Pessoa que evita o contato social, que tende a viver sozinho e ou buscar a solidão. Então, o ermitão, pelo dicionário, quer dizer isso, né? Aquele que fica aquém da sociedade, né? Fora da sociedade. Liberdade absoluta só existe para Deus, Criador de todas as coisas. A criação já é dependente do Criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro da criação, mas somente Ele. Então, Deus sim, é livre para fazer o que Ele quiser. Ele tem poder para isso, né? Ele é absoluto. Nada existe além dele. Mas nós, simples criaturas, não. Nós estamos embasados em leis. Nós estamos embasados na vontade de Deus. É Deus que conduz as nossas vidas, quer queiramos ou não, e quanto mais rebelde formos com relação a estas leis criadas por Deus, pior é a nossa vida, porque vamos ter que enfrentar os problemas de quem está fora da lei. Então, Deus pode fazer o que quiser, nós não. Nós temos que fazer o que está dentro da lei. Por essa razão, precisamos entender as leis e trilhar a nossa vida de acordo com elas. Não é? No que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade pela barreira do respeito de uns para com os outros. Então, nós sempre temos que entrar na questão da ética, da moral, do direito adquirido, daquilo que está embasado como justo, né? Como bom, como justo. Quando nós saímos desses pilares, nós vamos prejudicar o meio em que vivemos. Então, esta liberdade cada vez será mais tolhida de nós. Aquele que vive dentro das leis, das normas, das regras, ele tem mais condição de ir, de vir. Agora, aquele que infringe as leis, por exemplo, se infringir as leis da terra, aqui dos homens, vai preso. Então, automaticamente, a justiça dos homens já tolhe a liberdade desse ser. Ele vai ter que viver enclausurado em uma prisão. Não é assim? Nas leis de Deus, é mais ou menos dessa forma também. Nós somos também condenados pela lei de Deus. Qual é a condenação de Deus? O nosso caminho difícil. Ou seja, a gente vai ter que pagar os nossos erros, né, com privações, passando por dificuldades, até aprender que aquela lei infringida deve ser reparada. Como se repara a lei de Deus? Com boas ações, fazendo o bem para os outros, dando o benefício da nossa presença para os outros. Então, dessa forma, nós vamos compreender que nós não somos livres assim como pensamos, não é? Então, é necessário saber que todos nós, para vivermos bem, nos submetemos à obediência das leis naturais criadas. Somos escravos da lei. E é o Evangelho que nos ensina como escolher os melhores caminhos da felicidade. A felicidade não nasce nos seus princípios da nossa vontade.
Pelo contrário, somente nasce da vontade de Deus, que sempre nos fala dela pelas leis estabelecidas. Então, olha que maravilha, se nós compreendermos, quanto mais nós compreendemos a lei de Deus, as leis, principalmente as leis morais, que equilibram todas as coisas em todos os reinos, não é? Se nós compreendermos elas, nós vamos cada vez mais compreendendo que é Deus que determina todas as coisas através das suas leis. Ele organiza, ele recupera, ele regenera, ele faz tudo através das leis. Então não importa o caminho que nós quisermos trilhar na vida, nós vamos cair na lei. Se formos para o lado errado, nós vamos ter que cair na lei do retorno, que é a lei de ação e reação, aquela mesma lei que diz que tudo que a gente faz retorna para nós com o mesmo peso e com a mesma medida. Lembram dessa lei? Lei de ação e reação. Ou seja, não importa as escolhas que a gente vai ter na vida, sempre vai existir um confronto com alguma lei. Se nós fazermos o bem, nós vamos ter a lei de amor nos embasando, a lei de fraternidade e justiça nos embasando. Se nós fizermos coisas ruins, nós vamos ter a lei do retorno nos embasando, ou seja, nos ensinando que precisamos reparar os nossos erros. Então as leis estão aí para que a gente compreenda elas primeiramente e viva o máximo possível as nossas vidas dentro das leis de equilíbrio. Na questão 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento, o homem goza de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então aqui a única forma mais ou menos livre que nós temos é a nossa mente, é o nosso pensamento. Mas digo para os meus irmãos, até os nossos pensamentos possuem condições, ou seja, nós também estaremos dentro das leis com os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento, se nós entendermos bem, ele é matéria, ele tem peso, ele tem volume. Então, o pensamento que nós jogamos ao mundo, se ele é bom, ele vai ter um peso benéfico. Se ele não é bom, ele vai ter um peso maléfico. Entendam que também vamos cair nas leis, mesmo tendo a nossa mente livre para pensarmos o que quisermos. Não é mesmo? Mas se nós formos para as aulas de filosofia espírita do pensamento, da energia do pensamento, nós vamos compreender que também os nossos pensamentos podem nos causar prejuízos quando mal utilizados. Prejuízos para nós mesmos, muitas vezes, né? Lembra quando falamos lá na aulinha dos passes magnéticos, que nós todos somos energia, que nós construímos a nossa aura através da nossa mente? Então nós podemos produzir na nossa mente verdadeiras armadilhas psíquicas para nós. Atrair coisas ruins, atrair obsessores, atrair coisas que nos prejudiquem através da nossa mente desequilibrada. Então, no pensamento, o homem goza de ilimitada liberdade, ou seja, ilimitada, nós podemos pensar tudo o que quisermos. Pois que não há como pôr-lhe teias, não tem como Deus colocar um freio nos nossos pensamentos. É isso que a leitura quis dizer. Ele criou um mecanismo de livre pensamento. Nós somos seres que pensamos livremente. Não existe um mecanismo de prisão do pensamento. Deus não criou esse mecanismo.
Por quê? Porque ele quer que os homens façam boas escolhas. E é o pensamento que vai fazer com que os homens façam a sua vida, as suas escolhas da melhor maneira possível. Não pode ter peias, não pode ter prisão nisso. Não tem como. Se tivesse, nós seríamos robôs. E nós não somos robôs, nós somos seres criados por Deus com inteligência. Então, mas nos condiciona, na mesma questão das ações, é a questão dos pensamentos. Nós vamos cair nas leis. E as leis vão equilibrar, sempre vão equilibrar esse nosso pensamento. Ou seja, se nós pensamos mal, nós vamos ter que aprender, muitas vezes, com as consequências desse pensamento mal. Deixa eu colocar. E voltar a pensar bem. Não é? Então, a gente sempre vai cair nas leis naturais. Mas o pensamento realmente é livre, assim como as atitudes também, não é? Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas se nós roubarmos, nós vamos ser presos. Se nós matarmos, nós vamos ser presos. Então a gente se condiciona às leis dos homens, muitas vezes, para frear as nossas atitudes, daquelas que são prejudiciais, muitas vezes, que estão fora da lei dos homens, não é? Mas também somos livres para fazermos, né, o que tivermos vontade, mas cairemos nestas leis. O que nos parece, examinando, deixa eu tirar aqui o nosso logotipo aqui. O que nos parece, examinando a questão, é que o homem tem plena liberdade de pensar e de sentir. No entanto, mesmo que nada possa aniquilar tal valor espiritual dado por Deus, que é o valor do pensamento, Deus tem meios diversos de tolher esta liberdade para o próprio bem do espírito. Aí nós vamos entrar numa questão kármica aqui, né? Na questão de ação e reação que eu falei para os meus irmãos. Nós vamos compreender que Deus, sim, pode tolher essa liberdade, até mesmo a do pensamento. Aqui nós temos um caso, né? Que é o caso de certas provas pelas quais o espírito deve passar na carne, em que a alma não encontra no aparelho de carne o instrumento necessário para expressar as suas ideias. Veja bem, a lei trabalhando aqui naqueles espíritos que usam a sua liberdade de escolha, liberdade de pensamento, liberdade de ação em determinadas existências só para prejudicar a si mesmo e também aos outros, né? Isso tem consequências. Aí os irmãos então acabam tendo que voltar, nós, né, teremos que voltar para uma nova experiência, muitas vezes tolhido até mesmo do pensamento. Aí viemos com incapacidade de pensar, bloqueios mentais. Né? Então, Deus trabalhando na sua justa medida para tolher um pouco esta liberdade que todos temos com relação ao pensamento, né? Então ele sofre com isso no silêncio dos dias, por vezes de anos e séculos, dado que pode levar para o outro lado da vida o reflexo desses mesmos impedimentos, não tendo liberdade de pensar. É o caso dos seres que nascem com idiotia, que nascem com problemas mentais, que não têm a capacidade de pensar adequadamente, que não têm capacidade de tomar decisões por si só. Então, nesses casos, muitas vezes é uma provação para o espírito. O espírito vem idiota, ele vem com deficiência, ele vem tolhido da liberdade, muitas vezes, de se relacionar como uma pessoa normal, que pode exercer a sua função cerebral normalmente.
Então, a gente sempre vai estar diante de uma lei, não é? Então, a nossa liberdade sempre será uma liberdade não completa, sempre, né, devagar, e sempre de acordo com o nosso merecimento. Então, esse entrave, no caso da provação, né, da idiotia, dos lapsos de consciência, dos momentos em que o espírito não consegue viver por si só a sua condição espiritual e mental. Então, esse entrave é provação pelo mau uso que fez do seu instrumento da razão, ou seja, da sua mente, do seu cérebro, numa encarnação passada, praticando a arbitrariedade com seus irmãos menores, ou seja, eles fizeram coisas ruins com aqueles que eram menos sábios do que eles. A inteligência que esses espíritos adquiriram e não aproveitaram na sua vida física, e muito pelo contrário, usaram a sua inteligência para escravizar, para maltratar, para diminuir muitas vezes os seus irmãos, acabam tendo que vir numa outra oportunidade sem esta condição de exercer a sua faculdade mental normal e passam a sua vida inteira dependendo dos outros, não é? Por quê? Porque caíram numa lei muito justa e muito sábia, né? Ou seja, ninguém consegue burlar a lei de justiça. Então hoje eu posso fazer o que eu quiser. Agora, se as minhas atitudes estão fora das leis morais, nós vamos ter que arcar com essas consequências. E na maioria das vezes, nós vamos arcar com estas consequências, sendo tolhido a nossa liberdade de agir e de pensar, passando por situações muitas vezes degradantes em vidas sucessivas de amargura, tristeza e dor, para que a gente então entenda que não é um bom negócio vivermos fora da lei de Deus. Então temos que compreender isso com clareza. E em muitos casos existem os que pensam, e muitos, no entanto, o fazem em circuito fechado, somente para eles, de modo a se cansarem de pensar e de ouvirem na acústica da própria alma, não conseguindo fazer chegar suas ideias aos ouvidos alheios, por terem desencaminhado muitos em outras épocas. Ou seja, muitos estão com a sua mente intacta, né, são inteligentes, a sua mente estão intactas, mas eles não têm a capacidade de produzir aquilo que estão pensando. É pior ainda. Pensam apenas para si. A sua vida está enclausurada e eles não têm expressão, muitas vezes por falta de liberdade motora, enfim, tantas provações que a gente pode vir a passar por negligenciar as leis de Deus. Nós, quando usamos mal os pensamentos, estamos negando a Deus e a Jesus. E se negamos, recebemos negação, onde quer que estejamos. Observemos a anotação de Lucas, no capítulo 12, versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas, no capítulo 12, versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, é a mesma medida, né? O mesmo peso, a mesma medida. Temos liberdade de pensar, mas responderemos pelos pensamentos nascidos na nossa engrenagem mental. Somos muito mais responsáveis, porque a matéria que usamos para pensar vem ungida pelo beijo de Deus, pelos canais da natureza, e sob a responsabilidade podemos dar aos pensamentos
a direção que entendermos. Então, meus irmãos, sempre vamos ter que responder também pelos nossos pensamentos, porque o pensamento, ele é energia. O pensamento, ele também, ele pode levar um indivíduo ao mal. Nós estudamos na aula de desobsessão, nós falamos há um mês atrás, mais ou menos, até está gravada no canal, esta aula sobre obsessão, né, desobsessão, que fala da influência desses espíritos malfazejos, espíritos que estão condicionados ao mal e que utilizam a sua mente, o seu poder mental, para subjugar as suas vítimas, para fazer com que o seu pensamento possa ser absorvido por aquela sua vítima e aquela vítima, então, começar a fazer aquilo que o espírito quer que ele faça. Então, tolher a liberdade dos espíritos, incutir os espíritos a um vício, a pensamentos que lhe levam a delírios, né? Tudo isso é produzido pela mente. Então, a mente é um instrumento também. É um instrumento, é uma ferramenta e pode ser até uma arma. A nossa mente pode ser uma arma, como ela pode ser um bálsamo. Quantas vezes nós nos pegamos aqui orando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que os nossos pensamentos, eles levam essas pessoas a outros estados de mente, de alma. A gente produz sentimentos, pensamentos através da nossa mente. E se nós produzimos esses pensamentos bons e serve de estímulo benéfico para as pessoas, os nossos maus pensamentos também fazem isso. Eles destroem. Então, é uma verdadeira arma que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós temos sim a liberdade de pensar, mas também temos a responsabilidade por todo o pensamento que é gerado por nós, pela nossa mente. Seguindo aqui, na posição em que os homens se encontram, não podemos lhes pedir o que eles não podem dar. No entanto, a boa vontade de melhorar, nós devemos incentivar todos os dias, para que se acostumem a ser mais justos e bem melhores que antes. Se nos esforçarmos para aperfeiçoar nossas qualidades, encontraremos sempre em nossos caminhos motivos para melhorar da parte dos anjos do Senhor. Então, nós sempre precisamos incentivar, seja nas nossas ações, ou seja nos nossos pensamentos, o bem, a harmonia na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, aonde quer que nós estivermos, nós somos uma usina de energia. Que esta usina possa sempre vibrar no bem, na luz, na harmonia, no entendimento. Isso vai fazer uma enorme diferença nas nossas relações. É isso que o nosso texto está querendo nos dizer, né? Eis aí a nossa liberdade. Porém, devemos conhecer a lei. Os pensamentos são sementes que saímos a semear. Eles são filhos de quem pensa e sempre voltam à casa paterna. Os pensamentos produzidos por nós, eles vão retornar para nós. Lembra da lei do retorno? Quando falamos de caridade, né? Quando a doutrina nos ensina que fazer a caridade sem olhar a quem, sem nenhuma pretensão, isso vai gerar um ato bondoso que vai voltar para nós. Não quer dizer que aquela pessoa que recebeu alguma coisa nossa vai nos dar na mesma moeda. Não é isso. Ou nos pagar alguma coisa. Não é isso. Mas nós vamos ter aquele crédito para que algo possa voltar para nós com esta mesma intensidade que nós doamos. Então, tudo que sai de nós
retorna para nós com o mesmo peso, com a mesma intensidade, seja as coisas boas que a gente faz no mundo ou as coisas ruins. Então, nesse sentido, os pensamentos são nossos filhos, né? Eles são nossos filhos, filhos de quem pensa. Quem pensa é que está criando os seus pensamentos. E eles vão voltar para a casa paterna, vão voltar para nós, vão ser retornados. Né? Por quê? Porque nós o produzimos. E se esses pensamentos forem bons, quando eles retornarem, teremos os frutos bons. Agora, se eles são ruins, provavelmente também colheremos frutos amargos desses pensamentos ruins. E nesse sentido, nós vamos analisando as responsabilidades dos nossos pensamentos. A doutrina espírita, sob a influência do Cristo, vem nos ensinar a usar o verbo qual o fez Jesus. Ensinar o dom de escrever para confortar os sofredores e usar a vida para ajudar os que sofrem. Desta forma, seremos bem-aventurados, despertando em nós a luz divina para nossa felicidade e tornando felizes os outros. Então, essa grande missão da doutrina espírita, do Evangelho, né, do próprio Cristo, é fazer com que os homens sejam melhores e doem de si o que é de melhor. Né, que a gente possa influenciar os outros, sempre através da lei do amor, da caridade, da justiça, para que a nossa vida tenha bons frutos. Nós precisamos ter bons frutos na nossa trajetória. E a usina do pensamento, a usina que nós temos dentro de nós, que foi nos dada por Deus para gerar diante da nossa vida, da nossa trajetória, tudo aquilo que precisamos, começa sempre no nosso pensar. Tudo que vamos fazer e realizar na nossa vida nasce na nossa mente, nasce na nossa vontade, no nosso cérebro, né? Nesta máquina que produz a energia que queremos para fazer alguma coisa, construir alguma coisa, seja sentimento, seja atitude, seja uma obra, seja o que for, tudo isso nasce na nossa mente, na nossa tela mental, se projeta e depois então vem ao mundo. Se nós acostumamos a vigiar estes pensamentos, a controlar estes pensamentos, a guiar esses pensamentos, sempre buscando sementes de luz, de amor, informações que possam nos produzir efeitos bons, quando nós for projetar estes pensamentos, estas luzes e estas influências que buscamos, vai fazer toda a diferença. Então, à luz da doutrina espírita, todas as boas informações que os espíritos vêm nos trazer, as leis que a gente precisa compreender, a forma em que precisamos agir, tudo isso precisa estar claramente na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso entendimento, não é? E então as nossas atitudes, depois, né, que entendermos estas leis, todas as nossas atitudes serão embasadas nestas leis, né? As nossas relações humanas, o tratamento com o nosso filho, com o nosso irmão, lá no nosso trabalho, com os nossos amigos, quando for fazer um projeto, seja ele qual for, estas leis vão sempre estar embasadas, porque a nossa existência está embasada em leis, nós já compreendemos isso, isso faz parte da nossa vida, então tudo que fizermos também estará embasado nestas leis, né? E que os nossos pensamentos, então, realmente possam ter bons frutos, né? E os maus pensamentos, eles cada vez mais vão se extinguindo da nossa mente, né? Não vão tendo força, não vão tendo poder sobre os nossos pensamentos, para que a gente não seja
conduzidos por eles, né? E sim pelos bons, né? Pelas boas ideias, pelos bons fluidos que a gente vai buscar através do controle mental, que é, né, esta energia que nós podemos produzir em nós, que é a energia de Deus, com as suas leis. Ok, meus irmãos? Então, esse era a nossa aula. Estamos trabalhando aqui as leis morais, vamos trabalhar todas elas. Toda a semana agora, até o final deste capítulo, né, vai ser as leis, nós vamos trabalhar a lei do progresso, lei de sociedade, enfim, todas as leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos trabalhar uma a uma, entendendo bem o que elas representam na nossa trajetória física e espiritual. Tá certo, meus irmãos? Eu vou abrir aqui, então, para perguntas, para que os irmãos possam dirimir as suas dúvidas aí, para a gente bater um papinho. E vamos colocar os irmãos na tela aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levanta a mão aí. Nenhuma pergunta? Pode falar, Arlete. Eu não tenho, assim, nada para perguntar, assim, tudo muito esclarecido, né? Conseguiram compreender? Só você. O José tá aqui. Patrícia, alguma coisa? Dona Nídia, tudo certo? Então tá, meus irmãos, mas se tiverem alguma dúvida, podem colocar lá, só fechar o microfone da Arlete aqui. Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no grupo a dúvida que tiverem, a gente vai esclarecendo. Então, as leis morais, elas são bem didáticas mesmo, a gente tem que realmente compreender cada uma delas e ver no que elas se encaixam, mas é importante que a gente consiga compreender essas leis. É a grande base, né, da doutrina espírita, é nós compreendermos as leis morais e tentar viver o máximo possível dentro delas, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui na nossa aulinha curta de hoje, né? Deu 43 minutos aqui, nossa aulinha de hoje, mas bem importante, tá? São capítulos bem importantes dentro do nosso estudo. E eu queria dizer para os irmãos que eu preciso fazer um encontro com os irmãos do ESD, né? Lá na Cenol, para que a gente possa conversar um pouquinho, fazer uma confraternização lá, conversar sobre os temas, e nesta conversa a gente vai fazer uns questionários ali para os irmãos responderem como é que está o entendimento de cada um, e também vamos fazer algumas técnicas de não vamos dizer terapia, nós vamos fazer técnicas de compreensão em conjunto ali, né, para que a gente memorize alguns pontos importantes dentro da nossa doutrina, né, que são aquilo que a gente já estudou dentro dos primórdios lá da nossa querida doutrina, os pilares, né, importantes da doutrina espírita, que a gente vai rever todos eles e também fazer técnicas de memorização, né, dos aspectos mais importantes da nossa doutrina espírita. Então a gente tem que marcar, eu vou marcar com os irmãos uma data para que a gente se encontre lá, ou num sábado de manhã, ou num sábado à tarde, ou num outro dia que seja,
para que a gente possa fazer o nosso encontro presencial. Tá bom, meus irmãos? Mas aí eu marco com vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, que os nossos estudos sempre sejam coroados de êxito para nós, né? Que os nossos mentores, amigos, estejam sempre conosco. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira, se assim o nosso Pai permitir. Tchau, pessoal. Tchau.